a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, comungando dessa mesma fé, desse momento. Obrigado pela paciência de cada um. Obrigado pelos momentos de alegria e de libertação que nós teremos. Vejam que iniciamos uma reunião com muitos agradecimentos. Eu estou agradecendo a cada um de vocês. Automaticamente também agradeço a Deus, porque sem Deus nada é possível. Sem Jesus, sem Maria Santíssima, sem esses nossos irmãos do mundo espiritual superior, nada disso seria possível. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam bem, com saúde, da maneira que o Cristo pôde nos proporcionar. Que possamos cada um aprender as lições que o tempo tem nos trazido. Aqueles que ainda acham que o mundo está muito ruim, levanta a cabeça, veja que tem tanta coisa boa. Aqueles que acham que está tudo maravilhoso, calma um pouquinho, vê que ainda tem muita coisa a ser melhorada. Vejam que existem coisas boas a serem levadas em conta e coisas ruins que podem melhorar. Assim é Deus para conosco. Assim é Deus nos dando o nosso tempo, que na verdade é o tempo dele. Saibamos aproveitar. E aqui estamos aproveitando bastante nessa noite, ainda em recesso, mas firmes e convictos que a cada dia estamos melhor, recuperando energias, forças. Sei que ansiosos a voltar à nossa programação normal, mas lembre-se, existe por trás disso também uma sabedoria. Às vezes nós temos algo disponível e não damos muito valor. E esse tempo, essa situação, talvez nos mostre a importância. Tem um ditado popular que diz que nós só damos valor quando nós perdemos, né? Então, como nós não perdemos, nós estamos apenas um pouco afastados, vamos ver o valor e a importância que tem esses momentos para todos nós. Então, vamos à nossa prece, agradecer a Jesus, vamos pedir que Ele nos ilumine, nos envolva e nos faça querer cada vez mais a nossa melhoria. Jesus, divino e amado Mestre, iniciamos essa noite ajoelhados, Senhor. Ajoelhados, rogando, implorando, Senhor, que seja em nossas vidas. Temos nos afastado, Senhor, por vezes. O mundo, ele se mostra a cada dia mais cheio de facilidades. E quando nós nos afastamos um pouquinho do Senhor, as coisas não tão certo. Por que será, Senhor? Esquecemos que existe um grupo de espíritos que se alegram quando nós nos afastamos, Senhor. E eles fazem de tudo para permanecermos distantes de Ti. Nós os chamamos de obsessores, mas não são nada além de amigos do passado, Senhor. Que nessa noite nós possamos abraçar esses amigos e dizer para eles: até aqui me trouxe o Senhor. Aceite também a Jesus como nosso querido Mestre Divino,
a Deus como nosso Pai Celestial. E junte-se a nós no caminhar do bem. Junte-se a nós na transição de nossa vida. Senhor, pedimos não só por nós, mas por esses companheiros do passado, que, presos às suas vinganças, às suas necessidades, trabalham de uma maneira tão triste para que nos desvie do caminho. Que essa noite o Senhor visite aos irmãos que estão com problemas de saúde, com problemas na sua vida, seja ela vida amorosa, na vida física do seu corpo, na sua vida profissional. Visite, Senhor, os corações que se encontram tristes, cansados, sobrecarregados com tanta luta, Senhor. Dê a eles a oportunidade de levantar os olhos e ver o teu brilho, Senhor. Saber que depois da noite sombria, o dia brilha, o sol volta a nos iluminar, a nos aquecer. A esperança é devolvida aos nossos corações. Que possamos passar essa noite, possamos enfrentar esses tormentos com a luz que vem do seu amor. Ajuda todos aqueles que nessa noite vieram pedir, Senhor. Ajuda todos aqueles que nessa noite vieram agradecer. E ajude a cada um a encontrar o seu caminho. Ajude a cada um a vencer as suas provas. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manuel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, permissão para iniciarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz para todos nós. Que a libertação chegue aos nossos corações, à nossa vida e à nossa alma. Que assim seja, e graças a Deus. A presença de Jesus esteja sempre no coração de todos, dando continuidade à tarefa que me foi concedida pelo Dan, que é a leitura de uma página. Essa página foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. O texto de hoje é o texto 89, que tem como título O Fracasso de Pedro. Como sempre, o Emmanuel extrai uma frase da Bíblia Sagrada. E tirou essa frase do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel traz a seguinte mensagem: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos,
Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, desde para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecimento que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados ao testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena de luta redentora entre os servos das convenções utilitaristas, assentando-se binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nestas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Que assim seja. Hoje o texto é o primeiro texto do ano de 2024. E Emmanuel nos traz, como sempre, as mensagens que precisamos ouvir e refletir. Emmanuel nos diz sobre o fracasso de Pedro. É uma passagem muito conhecida, que é a sua negação ao Cristo na hora do testemunho. E Emmanuel pergunta no texto, se a queda moral de Pedro se enquadra como fatalidade. E por que Simão Pedro negaria a sua cooperação ao Cristo nesses minutos tão difíceis? Essas são as perguntas que foram contidas no texto por Emmanuel. Aí Emmanuel dá a lição de hoje, ao dizer que útil neste particular é o exame de sua invigilância, de sua desatenção sobre as advertências recebidas pelo Cristo. Então, a reflexão de hoje é sobre a nossa invigilância sobre as coisas divinas. Se a gente parar para pensar, na atualidade o que vemos é a nossa capacidade de administrar esse mundo objetivo. A vida se tornou cada dia mais precisa e rica em tecnologia, onde os avanços melhoraram o nosso resultado profissional, obtemos conforto, temos acesso na palma da mão, através dos celulares, a todos os tipos de vídeos e informações adquiridas pela humanidade. Hoje acessamos museus, acessamos bibliotecas na palma da nossa mão. Mas mesmo assim, continuamos inábeis na gerência do nosso mundo íntimo. A todo instante o que vemos e que damos para nós é um atestado de descontrole, de insatisfação com a nossa própria vida. Nos encontramos desatentos ao que acontece conosco e desatentos das relações que mantemos com as pessoas que convivemos. A verdade é essa. Somos seres desatentos com a vida e com as pessoas que amamos. Emmanuel nos diz que as pessoas continuam as mesmas, que as pessoas mantêm essa negação em decorrência à sua desatenção com a existência, desatenção com o que é importante com a vida. Então, hoje continuamos a cair em nossas aspirações e esperanças por mantermos o Cristo à distância. Aí sofremos. Compreendemos a mensagem de Jesus, estudamos o Evangelho, mas mantemos o seu ensinamento à distância das ações de nossa vida material e de nossos sentimentos e pensamentos. Mantemos Jesus à distância por medo, por receio de perdermos as vantagens imediatistas que a modernidade nos oferece, medo de perder os nossos desejos, as nossas vontades, as vaidades e a posição de orgulho que insistimos ter em relação à vida. A verdade é que gostamos de observar o cadinho do outro, os problemas dos outros. Comentamos a vida alheia, mas temos dificuldade de construir um singelo fio de atenção, de carinho,
para estabelecer uma ponte entre nós e o nosso próximo e diminuir a distância que nos separa. Porque o Evangelho de Jesus está permeado por esses fios luminosos de inter-relações com as pessoas. As reflexões de Emmanuel, para nós, é um despertar para a nossa autoavaliação, para buscarmos os nossos fracassos para com Cristo, fazer um mergulho sincero em nossa consciência, em nosso íntimo, para que possamos evitar negar as mensagens de Cristo em nossas vidas, por invigilância, por desatenção, como ocorreu com Pedro. Essa é a mensagem de hoje para o nosso começo do ano de 2024. Vamos ficar atentos às nossas invigilâncias e nossas desatenções às mensagens de Jesus. Vamos ver como nós agimos após os estudos que fazemos continuados. Vamos aplicar, mesmo com dificuldade, as mensagens de Jesus em nossa vida. Vamos fazer disso de um propósito pelo início desse ano, que possamos analisar a nossa desatenção e nosso fracasso em relação ao Cristo. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Que assim seja. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 19. No erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artifícios da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tornam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Que está falando no erguimento da paz. A paz, ela não vem só da cúpula das nações.
né? Tô falando dos obreiros do bem, obreiros do bem. Cada um de nós podemos fazer com que a paz ela se prolifere, ela aumente, ela esteja entre nós, né? Quando a gente escuta algum assunto grave, quando chega algum assunto para nós e a gente trata isso não com alvoroço, mas levar uma palavra fraterna, né? Trazendo um bálsamo, uma tranquilidade a esse assunto, dando aquela acalmada na situação. Nós estamos sendo um obreiro do bem em relação à paz, né? Trazendo a paz, pacificando aquela situação, né? Aqui ele trouxe várias situações, né? Quando a gente escuta alguma confidência, seja confidência afetiva, qualquer confidência que a pessoa venha nos falar, a gente ouvir e não passar adiante, não julgar, não criticar, é você ser um ouvido amigo, é você ser uma pessoa que tem uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de paz, de tranquilidade. Isso é agir no bem, é você acalmar as situações, é saber lidar com as situações sem julgamento. Então, quando nos vemos em situações assim, como ele disse aqui, quando a gente é ofendido por qualquer pessoa, alguma coisa, ou a gente desculpar e esquecer. É mais uma situação onde a gente se encontra, né? Que a gente tem que agir de uma forma pacífica. Na verdade, como a oração de São Francisco, né? Que eu leve o amor, que eu leve a luz, que eu leve a paz. Então, que quando as situações chegar até nós, que nós possamos refletir antes de agir, refletir antes de falar aquela palavra que vai agredir, falar aquela palavra que vai julgar. Não, a gente trazer a tranquilidade, trazer o bálsamo, trazer a esperança, não julgar, ouvir, né? Estender a mão. Quando nos encontramos numa situação que a gente tem que fazer algum trabalho para o bem de muitas pessoas, às vezes a gente se vê sozinho, pegar e fazer com amor no coração, sem ficar pensando que muitos outros poderiam estar ajudando. Não temos que pensar assim, temos que, para mim, eu vou fazer o melhor que eu posso, com amor no coração, sem ficar remoendo aquilo que outras pessoas poderiam ajudar, que não estão nem aí, porque às vezes acontece. Nós estamos em processo evolutivo nesse planeta, né? E o nosso aprendizado é esse. Nesses estudos que a gente faz, a gente aprende que é socorrer sem esperar nada em troca, é dar a mão, é estender a mão ao nosso próximo sem esperar nada em troca, é ter uma palavra amiga, uma palavra de tranquilidade, de esperança, de força, né? Uma palavra de erguimento para outra pessoa e não destrutiva, né? E assim, a gente está aqui, como eu disse, todos nós estamos aqui evoluindo nessa parte mesmo de sermos cada dia melhores, de entendermos nós mesmos, entendermos o nosso próximo, entendermos as pessoas que nós convivemos, ou até mesmo
as pessoas que a gente nem conhece, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, que às vezes a gente vê algumas notícias, algumas coisas, que aí logo você vai querer julgar. Não é julgar, é entender. Se você não entender, poxa, eu não sei porque que a pessoa fez isso, deixou de fazer, que Deus tenha misericórdia. E a gente não trazer aquilo para dentro da gente com julgamento, para que a gente não propague esse sentimento de discórdia, né? de desordem mesmo, né? E nós, né, como eu disse lá no início, cada um de nós nesse planeta somos obreiro do bem. Então cabe a cada um de nós buscarmos nos melhorar dentro das situações do nosso cotidiano, das nossas situações uns com os outros, no nosso trabalho, na família, né? Nos melhorar quando a gente tem que nos colocar com uma opinião, nos colocar ouvindo a pessoa. Então, é o que eu já tinha falado lá atrás, buscarmos não julgar, mas sim edificar, pacificar, né? Trazer a tranquilidade, a esperança. Nós temos a certeza de que tudo passa nessa vida, tudo passa, e que nós não estamos sozinhos, e sabemos também que estamos aqui em busca da nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, por isso reencarnamos, e um dia após o outro, situação após situação, nós vamos aprendendo. Erramos, mas quando a situação chegar pra gente, que a gente não age no impulso, que a gente respire fundo, reflita, faça uma oração se possível e auxilie no que for possível, com as graças de Deus. Isso aí. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão.
serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, pelas lições, pelo trabalho efetuado em nossas vidas, por esses espíritos benévolos que atenderam à vossa vontade e nos ajudaram tanto, nos libertando, recolhendo esses irmãos que insistem no mal, ajudando nossos lares, as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse carinho tão grande, por mais uma noite de alegria em nossas vidas. Rogamos, Senhor, de joelhos, continue conosco nessa semana, continue conosco nesse período de recesso, ministrando os passes, as ajudas, as desobsessões, para que possamos continuar, Senhor, firmes e fortes nessa caminhada. Que o Senhor seja sempre junto de nós, que nós possamos continuar passo a passo junto de Ti. Que essa noite maravilhosa repercuta em nossos corações de maneira salutar e que os nossos olhos consigam enxergar a beleza da vida, a esperança. Que o cansaço que hoje nos abate transforme-se, Senhor, em vontade de lutar. E que tudo, Senhor, que tem nos acontecido e que nos acontece, seja sempre pelo amor e pela misericórdia do nosso Pai. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião da noite de hoje, rogando que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos nós. Que assim seja, e graças a Deus.